Olá a todos e todas, é com muita satisfação que eu abro o quarto episódio, a quarta edição dessa série de webinários organizados pelo Lab China, o Laboratório de Estudos em Economia Política da China, do Instituto de Economia da UFRJ, dessa vez falando sobre os investimentos da China nos países dos BRICS. A gente vai ter a possibilidade de ver uma comparação desses investimentos e olhar para eles em detalhe na penetração desses investimentos aqui no Brasil, no setor elétrico. Tá? É com muita satisfação que eu tenho hoje duas grandes pesquisadoras nesse tema e duas grandes amigas que trabalham com isso, felicidade de tê-las no mesmo webinário. Uma é a Ana Garcia, que é professora adjunta de Relações Internacionais do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela é professora colaboradora do Programa de Pós em Relações Internacionais do IRI PUC-Rio, líder do Laboratório Interdisciplinar de Estudos de Relações Internacionais, o LIERE, da UFRJ, pesquisadora colaboradora do Instituto de Políticas Alternativas Procone Sul, o PAX, membro do Conselho Editorial da revista Socialist Resistor, vice-coordenadora da área temática de Economia Política Internacional da Associação Brasileira de Relações Internacionais. E a gente também tem aqui com a gente a Daniele Ramos, que é coordenadora geral do Centro de Estudos Globais, líder do grupo de estudos de Ásia, América Latina e professora do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Ela é mestre em Ciência Política em Governo Comparado pela Universidade Paris I, Pantheon-Sorbonne, doutora em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e pós-doutora pelo Sigur Center for Asian Studies da Universidade de George Washington. E como nosso comentador e debatedor, a gente tem o Bruno Hendler, que é professor da Universidade Federal de Santa Maria e coordenador do curso de Relações Internacionais nessa mesma universidade. Ele é também pesquisador aqui com a gente no Lab China. E eu, que sou Isabela Nogueira, coordenadora do Lab China e professora do IE-UFRJ. Nós vamos começar com a apresentação da Ana Garcia, que vai dar uma visão mais geral sobre os investimentos da China nos BRICS, principalmente na Índia, África do Sul e Brasil. Depois a gente passa para a Daniele Ramos, que vai falar sobre os investimentos chineses no Brasil, no setor elétrico especificamente, e a gente passa para a rodada de debates e comentários, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês duas, pela disposição aí para as apresentações e pela presença do Bruno para participar aqui do nosso debate, fazer os nossos comentários, tá bem? Então, Ana, a palavra é sua. Obrigada. Obrigada, Isabela. Obrigada ao Lab China pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, compartilhar essa mesa com especialistas em China, né? Uma vez que eu não sou exatamente uma especialista em China, eu venho estudando essa dinâmica de investimentos externos há muitos anos e, particularmente, os investimentos dos BRICS em outras regiões do sul global, África e América Latina em particular, também há alguns anos. Essa pesquisa que eu vou apresentar, ela foi realizada ao longo do ano de 2018. Eu fiz algumas atualizações, mas o grosso, né, a grande parte dela foi realizada ao longo de 2018, através de uma colaboração da ActionAid Brasil e do Instituto PAX, que vinha com esse interesse de discutir os BRICS. A ActionAid Brasil acompanha os BRICS há muito tempo, e me convidou para várias ocasiões e comissionou o PAX nesse sentido, através desse projeto, para que a gente fizesse essa pesquisa no marco de outras duas pesquisas, uma propriamente sobre a Belt and Road Initiative e América Latina, e outra sobre investimentos chineses no Cerrado brasileiro. Então, a minha faz esse panorama. Essa pesquisa, então, foi publicada no início de 2019, e agora, há poucas semanas atrás, através de um artigo na edição especial sobre os BRICS do jornal Tempo do Mundo, do IPEA. Eu vou compartilhar com vocês, então, minha tela.
e com isso a minha apresentação, que eu vou buscar fazer de forma muito... Vocês conseguem ver? Tá. Muito sucinta, obviamente o texto está aí disponível, né? Porque, enfim, é grande e a ideia é que seja uma pesquisa realmente panorâmica sobre as principais tendências desses investimentos, as principais características deles, para tirar algumas conclusões. Tá muito rapidamente, né? Os BRICS são Brasil, Índia, China, Rússia e a África do Sul. Ao meu ver, os BRICS eles marcam esse início do século XXI, né? Dando essa característica a esse novo momento da globalização a partir do sul global. E eu sempre marco o momento especial da crise financeira de 2008, porque essa crise ela deslancha o BRICS não só como um espaço promissor dos mercados internacionais, mas sim como um agrupamento com características e ambições também políticas, né? É a partir da crise de 2008 que os BRICS efetivamente começam a se formar enquanto esse agrupamento com sucessivas cúpulas, tanto que hoje a gente já marca os 10 anos, né, dos BRICS. A cúpula de Brasília, no ano passado, demarcou esse momento, né, de uma década. O PNUD, que é o último relatório da UNCTAD, saiu semana passada, eu não estou com os dados, mas o relatório de 2019 apontou, só para a gente ter a grandeza, né, que essas 5 economias representam 24% ainda, tá, do PIB global, e o conjunto delas também 20% da entrada dos investimentos externos no mundo. Os BRICS eles passaram esses 10 anos como economias e países que inicialmente eram estranhos uns aos outros, mas fundaram espaços de cooperação, instituições comuns numa velocidade extremamente rápida para o contexto e para o histórico internacional, né? De formação de instituições, né? Os custos, né, de formação de uma instituição são muito altos. Eles fizeram e mantiveram esses espaços de cooperação, mas, ao mesmo tempo, existem evidentes assimetrias entre esses países que ficam claras, por exemplo, nas relações comerciais entre eles, em que a gente vê nos dados, né, de comércio, que esse sim a gente tem com muita clareza, a absoluta dependência, mais de 90%, 80%, por exemplo, do comércio brasileiro intra-BRICS para a China, a África do Sul mais de 80% também, a Rússia 78%, somente a Índia que tem uma relação um pouco diferenciada. Então, entre os BRICS, a relação interna entre eles evidencia esse papel preponderante, né, da China enquanto uma potência econômica, não só pelo peso comercial, mas também pela pauta comercial, aquela velha divisão internacional do trabalho. Esses países todos praticamente exportam para a China produtos primários, né, enquanto importam da China semi-manufaturados e manufaturados. Então, a gente enxerga, né, nessas relações esse papel da China enquanto uma potência econômica dentro dos BRICS. Vou passar, então, rapidamente para o que foi a pesquisa. Né? Ela objetivou oferecer um panorama geral, então é um sobrevoo. Eu não pude, né? É muito complexo cada um desses países, eu já falo, aprofundar, né, as características desses investimentos, mas eu busquei fazer esse panorama observando os seguintes itens dentro dos materiais disponíveis e acessíveis desde o Brasil. Isso também é uma outra questão, porque metodologicamente eu não fui a esses países fazer entrevistas ou poder ter acesso de primeira mão. Então, eu busquei olhar os estoques de investimentos, quais são as principais empresas atuantes nesses países, em que setores elas estão investindo, desde quando, né, em que setores, quais são os projetos que às vezes elas estão envolvidas com outras empresas em grandes projetos dentro desses países. Portanto, quais são os atores locais, governos locais, instituições, bancos, né? Quais são os arranjos institucionais que envolvem esses investimentos, há ou não acordo de cooperação, há ou não acordo de investimento, e se são visíveis, estão documentados aí
disputas, impactos, conflitos socioambientais, trabalhistas em torno de investimentos chineses nesses países. O roteiro de pesquisa, então, é bem abrangente, né? Quais são as linhas gerais das relações comércio, investimento, financiamento, bancos e empresas. A gente montou, então, grandes tabelas onde isso ficou detalhado, isso está lá no documento, quais são as bases políticas para isso e esses conflitos, conforme eu falei. Não é simples, porque, em primeiro lugar, quem estuda investimento sabe o quão fragmentadas as informações se encontram. A gente não tem um órgão, por exemplo, a UNCTAD, que poderia fazer esse papel. A UNCTAD ela vai juntar os dados gerais, mas ela não vai esmiuçar esses dados, decompor esses dados para que a gente entenda empresas, setores. Ela vai dar os dados gerais dos fluxos de investimento. Então, a gente não tem, que é muito diferente, por exemplo, no que tange ao comércio, em que esses dados ficam bastante claros. Uma segunda dificuldade é que é um objeto em andamento, é muito atual, as informações mudam a todo momento e, evidentemente, cada país é um complexo em si. E imaginem estudar só o investimento chinês na Índia e as relações China-Índia, o que isso envolve, tá? Alguns países têm acesso à informação mais claro, mais transparente, e outros um pouco menos. Esse é o mapa, mas eu vou então agora entrar muito brevemente no panorama geral. E aí, evidentemente, a Daniele vai poder aprofundar o que são os investimentos chineses aqui no Brasil. Mas eu quero falar o seguinte: comércio, investimento e crédito são os três eixos que eu acho que são importantes para entender as relações econômicas da China nesses países e as suas relações políticas. Muito, então, pontualmente. No que tange ao comércio, o Brasil é superavitário, como a gente conhece, a China é o principal parceiro comercial brasileiro já há alguns anos, mas a pauta comercial, como eu já mencionei, é bastante desigual, né? O Brasil exporta majoritariamente soja em grãos e minério para a China, e isso reflete também, isso é importante mencionar, a pauta comercial da América Latina para a China, tá? A pauta comercial da região para o mundo, ela não é tão assim especializada em bens primários quanto é em particular para a China, e esse também é o quadro do Brasil. No que tange aos investimentos, os dados que, por exemplo, o Conselho Empresarial Brasil-China fornecem é que entre 2007 e 2018 a gente tem um conjunto de 58 bilhões de dólares em 145 projetos. Tá? Na América Latina, o Brasil concentra quase 50% dos projetos chineses e dentro do Brasil, São Paulo, a região de São Paulo é a que mais concentra. Esses investimentos passaram por diferentes fases, mas para ir relativamente rápido, eu sei que a Daniele vai aprofundar, é o evidente destaque para o setor energético, né? Desde lá do início dos anos 2010, isso também é importante demarcar, tá? Os anos 2010 eles vão ser a virada e da entrada de capital chinês no Brasil. Mas nesse início muito voltado para energia fóssil, particularmente petróleo, petroquímica, e aí o investimento chinês vai começar a diversificar um pouco mais, vai ir para o setor industrial, eletrodomésticos, vai ir um pouco para o setor agrícola, vai um pouco para o setor de serviços, mas volta a energia, já aqui mais aproximadamente depois de 2015, mas aí mais para energias renováveis e toda a infraestrutura em torno delas. Então, a infraestrutura também passa a ser um setor bastante importante. No que tange ao crédito, aos financiamentos, aí o papel fundamental do Banco de Desenvolvimento Chinês, ele fornece a grande maioria dos créditos chineses para o Brasil e para a América Latina. Na América Latina ainda é a Venezuela, a principal receptora desse crédito chinês, em contrapartida da exportação de petróleo, mas o Brasil vem logo em segundo lugar. Tá? A gente destacou aqui nesse mapinha também alguns projetos que são financiados pelo NDB, que é o Banco dos BRICS, como uma forma de financiamento chinês indireto, tá? Mas, enfim, isso pode ser discutido.
Há um conjunto de arranjos políticos institucionais em torno disso. A gente vai destacar as relações diplomáticas, as diferentes visitas presidenciais, eu ia falar, não quero entrar nesse tema muito polêmico, mas eu ia falar o seguinte: em termos de diplomacia, é muito interessante que a gente está na pior fase, né, das relações Brasil-China com o atual governo. Mas é muito curioso que, à luz dos investimentos, a virada do impeachment de 2016 não representou uma mudança muito grande. O Temer, inclusive, enquanto presidente interino, depois como efetivo, ele foi 2 vezes à China e teve diferentes encontros bilaterais e com empresas chinesas. Então, a gente está vendo agora, nesse momento, uma mudança em termos diplomáticos. Mas, bem, há um conjunto de outros elementos institucionais interessantes, por exemplo, o Fundo Brasil-China de Cooperação para a Expansão da Capacidade Produtiva, tá? Que envolve também BNDES e Caixa. No âmbito latino-americano, o Fórum China-CELAC. No âmbito brasileiro, mais uma vez, a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, a COSBAN, essa com seus planos de ação conjunta, planos de cooperação, planos decenais, que envolveram, inclusive, a estruturação e a coordenação dos créditos do CDB para o Brasil, entre outros. Há um conjunto de críticas e denúncias / discussões no que tange a impactos socioambientais, as questões trabalhistas. Eu não vou entrar aqui, mas, enfim, discussões que dizem respeito ao modelo de desenvolvimento que o Brasil adota para si, que é esse modelo baseado em grandes projetos de infraestrutura, na indústria extrativa, que evidentemente tem impacto sobre comunidades locais e que vão envolver grandes capitais internacionais, dentre eles os chineses. Então, para fechar essa parte do Brasil, é importante destacar essa relação de que remonta a uma espécie de dependência entre China e Brasil no que tange a essas diferenças e assimetrias, tanto da pauta comercial quanto da pauta de investimentos, mas a gente hoje vive um momento muito particular que eu acho que a gente pode discutir depois. África do Sul, eu só vou fazer aqui uma comparação, esse mapa nós conseguimos fazer pelas buscas em diferentes fontes. E aqui eu peguei só para comparar o China Global Investment Tracker, que é um banco de dados, enfim, bastante conhecido, da Heritage Foundation, mas é também muito discutido se ele é bom ou não, então eu não me contive a ele, fui buscar outros, mas ele mais ou menos valida, né, a nossa pesquisa aqui com esse peso dos setores. Agora, a África do Sul. A África do Sul é muito interessante, porque, assim, de modo geral, desculpem, Isa, você me dá um toque sobre o tempo. De modo geral, as relações sino-africanas são muito debatidas. As relações da China com o continente como um todo, elas se aceleraram muito a partir do final dos anos 90. Então, é um pouco anterior, né, a essas relações com o Brasil e a América Latina. No entanto, nesse início dos anos 2000, elas estavam muito vinculadas a essa ideia da ajuda internacional. O ponto qualitativo e quantitativo foi a partir da crise de 2008. Então, até ali, 2005, por aí mais um pouquinho, a ajuda chinesa, investimento entravam, mas ainda sem vamos dizer, o volume que foi a partir, então, da crise. Então, os investimentos deram um salto, tá? Alguns autores vão apontar que entre 2013 e 2014, esses investimentos na África passaram de 491 milhões de dólares para 32,4 bilhões na África como um todo. E a África do Sul tem um papel muito particular. Por quê? Porque em 2008, no contexto, no decorrer da crise, a China vai fazer uma grande aquisição até hoje, a maior aquisição da China na África, que é a compra de parte do Standard Bank, que é origem inglesa, mas é sul-africano, tem operação em 18 países africanos, e aí essa participação de 20% no Standard Bank ainda configura a maior aquisição chinesa no continente africano, por isso o setor de finanças ele é importante.
e a África do Sul permanece a principal receptora do IAD chinês na África subsaariana. Aí é um conjunto de dados, então agora para a África do Sul em específico, né? Com a cúpula em Johannesburg em 2018, né? A gente obteve um conjunto de dados, aí, né, pelas palavras dos próprios Xi Jinping, o estoque de investimentos está em 20 bilhões, tá, na África do Sul. O comércio já está num volume, em 2017 alcançou 39 bilhões, e as relações China-África do Sul foram muito próximas e muito importantes, particularmente no governo do Jacob Zuma, na África do Sul, que ficou até aproximadamente 2017, se eu não me engano. Ali eles construíram uma parceria abrangente, uma ideia de parceria estratégica, etc. O que é relevante? Vocês veem aqui no mapa, em contraste com o Brasil. Os investimentos chineses na África do Sul são muito mais diversificados, tá? Muito menos concentrados, né, do que na América Latina e particularmente no Brasil. Eles são anteriores, a gente pode remontar uma década antes, e eles vão, além desse setor financeiro muito forte, vão estar no setor de infraestrutura, mineração e metais, e no setor imobiliário, além das telecomunicações, porque a África do Sul é uma potência em termos de telecomunicações na região africana, e muitas vezes as empresas sul-africanas já têm capital chinês e atuam juntas aí. No que tange ao financiamento, a gente destacou o papel do braço do CDB para a África, que é o CAD Fund, aí tem alguns valores que eles disponibilizaram, e a gente também trouxe alguns dos empréstimos do próprio NDB para a África do Sul. Em termos de arranjos institucionais e políticos, a gente destaca na pesquisa, em termos gerais, para a África, o papel da FOCAC. A FOCAC não é só uma relação diplomática, a FOCAC é um espaço muito importante de aprofundamento das relações sino-africanas que acompanha as mudanças. Então, se a África era lá naquele início, o espaço das matérias-primas, onde os chineses vão, então, correr para adquirir matérias-primas, mão de obra barata, já não é isso, né? A África é um espaço muito mais diversificado e o investimento chinês é muito mais diversificado no continente africano, e a gente observa isso pelas declarações e pelos encontros da FOCAC, em que o fórum vai, por exemplo, pautar muito o investimento em energia limpa e em renovável, e vai pautar também muito os investimentos em zonas econômicas especiais. E isso é particularmente importante para a África do Sul. Tá? O encontro da FOCAC em 2015 foi lá em Johannesburg. Aliás, semana retrasada, se eu não me engano, houve um encontro China-África para discutir o cancelamento ou não das dívidas nesse contexto da Covid. Depois a gente também pode falar um pouco disso. Arranjos políticos e legais. A África do Sul, ela tem programas específicos, como vários países têm, para atração e facilitação de investimentos, programas que tentaram implantar investimentos industriais e não só no setor extrativo. A África do Sul tem um tratado de proteção de investimento com a China ainda vigente. Esse tratado é de 98, no período pós-apartheid. Mas como a África do Sul é um tema que eu estudo com mais atenção, né, o tema dos acordos de proteção de investimento, como a África do Sul vem terminando e cancelando e alterando o seu modelo de tratado, ela, apesar de manter o tratado com a China, ela desenvolveu uma lei de proteção ao investidor estrangeiro em 2015 que garante, né, todas as condições necessárias para o investimento estrangeiro entrar, ficar com as facilidades necessárias na África do Sul, que evidentemente facilita o investimento chinês. A gente destacou nesse trabalho, aqui vocês vão ver lá no sul, a parte de transporte aqui na província de Western Cape, a Zona Econômica Especial de Coega, que é um grande investimento industrial feito pela BAIC, que é a empresa chinesa de automóvel, Beijing Automotive Group,
É uma zona econômica especial em que eu tenho uma colega que estuda com profundidade, faz trabalho de campo com as comunidades e trabalhadores lá. Então, a gente deu um destaque por conta do material disponível, mas há outras zonas econômicas especiais. Esse é um tema fundamental para ser estudado quem estuda China na África, buscando apontar que, apesar da zona econômica especial atender a essas expectativas e demandas das economias africanas por maior investimentos em setor industriais e geração de empregos industriais, percebe-se nessas análises e nesses estudos que essas zonas ainda deixam muito a desejar, elas estão muito informatizadas, então a geração de emprego não é tão alta, elas têm impacto nas comunidades, porque elas removem as comunidades ali assentadas para outras localidades. Ali tem questões trabalhistas, como todas as zonas econômicas especiais, que são preocupantes no que tange a flexibilização, a não sindicalização, portanto, há que ter uma atenção particular aí. Aqui, então, só para comparar o que a Heritage Foundation fornece, né, no China Global Investment Tracker, e nós fizemos aqui com base em outras fontes, um pouco, enfim, há uma certa correspondência, né? O setor de finanças ainda é o maior, mas um pouquinho mais especificado. Agora vamos para a Índia. Desculpem o tempo aqui, realmente é muita coisa. Bem, a Índia está na mídia, né, por conta dos recentes conflitos geopolíticos. É muito importante porque as relações China-Índia, elas diferem do que eu disse até agora no que tange a África do Sul e o Brasil. Primeiro porque se trata de duas potências na região asiática, né? Então, são duas potências que, sim, têm algum grau de concorrência quase que inevitável, né, naquela região. E segundo, porque, de fato, essas relações são marcadas ao longo do tempo e da história por uma combinação entre tensões geopolíticas que são constantes, né? Essa é uma de várias. Quando a gente estava escrevendo esse estudo, tinha acabado de ocorrer outra na região ali do Himalaia também. Então, uma combinação de crescentes tensões geopolíticas com crescentes interesses empresariais e comerciais. Então, as relações China-Índia ficam, né, nessas tensões de um a outro. Essas tensões geopolíticas têm relação não só, mas também com a Belt and Road Initiative, e particularmente com o corredor econômico China-Paquistão, porque atravessa a região da Caxemira. Isso levou, né, a que a Índia se ausentasse do fórum da Belt and Road Initiative em 2017, não participasse da Organização do Xangai em 2018. Isso vem gerando contínuas tensões, mas, apesar dessa rivalidade geopolítica, a gente consegue acompanhar esse crescente interesse empresarial e comercial. Uma particularidade da Índia é o seguinte: enquanto a África do Sul e Brasil mantém superávites comerciais com a China, a Índia tem um déficit de balança comercial. Apesar da pauta exportadora indiana para a China remeter às anteriores. Então, a Índia, sim, é uma exportadora de produtos primários para a China e importadora de manufaturados e semi-manufaturados, porém, ela importa mais da China do que exporta. Então, entre os BRICS, ela é a única que tem uma balança comercial deficitária, que está em torno de 45% no comércio intra-BRICS. Os investimentos chineses na Índia, eles vêm crescendo, mas ainda são pequenos, né? Aqui um dado de 2016 que a gente tem é de 10 bilhões, de 200 bilhões de dólares, tá? Não, desculpem, 200 bilhões são os investimentos totais e somente 10 bilhões de origem chinesa, mas esse dado é de 2016 e alguns autores apontam que esses dados oficiais, eles são subestimados porque eles só contabilizam os investimentos da China em si, sem contabilizar Hong Kong, sem contabilizar paraísos fiscais, enfim, todo um debate. Mas aqui o sobrepeso na infraestrutura
eu confesso que no nosso mapa ele ficou em demasia destacado, porque a gente contabilizou os projetos que envolveram o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. Se a gente tivesse tirado, eles ficariam mais próximos desse gráfico aqui, que é o do China Global Investment Tracker. Mas a gente resolveu manter, porque são, em alguma medida, investimentos indiretos, créditos em projetos que contêm, né, investimentos indiretos chineses. Mas aqui a gente vai ver investimentos em infraestrutura, indústria automobilística, mas também em farmacêuticos e em muitas pequenas empresas de serviços startup de e-commerce, que é um lado forte da Índia. Né? Há também setor imobiliário e etc. A Índia é o país que mais recebeu recursos do NDB e do AID até hoje. Tá? E, curiosamente, apesar dessas tensões com a China, a Índia é o segundo cotista do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. Então, há espaços em que a China e a Índia necessariamente cooperam. Por isso, essa linha tênue entre tensão geopolítica e cooperação econômica. Para acelerar e poder finalizar, a Índia vem liberalizando cada vez mais sua economia. O Modi, ele é um perfil, enfim, que a gente hoje está conhecendo bem, né? Ele cada vez mais se torna autoritário. Ele é um líder de extrema-direita, né? Ele vem de um partido nacionalista de extrema-direita. Esse segundo mandato dele, ele tá sendo mais autoritário até do que no primeiro, mas ele é super liberal na economia. Né? Isso, evidentemente, para os olhos do mercado internacional ocidental, é positivo. Né? A Índia vem desenvolvendo um conjunto de programas e políticas públicas de atração e facilitação do investimento externo. A gente aqui pontuou 2 deles, o Make in India, que né, diz respeito ao setor manufatureiro, e o Invest India, que vai facilitar negócios em todos os setores, né, criar aí um ponto único de ambiente de simplificação de negócios. Tudo isso, em princípio, facilitará para o futuro, e a partir de agora, esses projetos já estão em andamento, o investimento chinês, mas ele ainda é lento. Tá? Isso é um ponto importante. A China e a Índia mantinham um tratado bilateral de investimento, mas ele terminou em 2017, porém as suas regras têm efeito residual por 15 anos, é assim que esses tratados funcionam. Né? Então, apesar de ambos os países não terem um volume de investimento tão acentuado, eles mantêm esse tratado. É interessante ressaltar que os indianos reivindicam facilitações de investimento na China também, tá? Então, é uma via de mão dupla, o que, em alguma medida, difere efetivamente as relações China-Brasil, China-África do Sul. Então, é isso. Eu vou concluir, tá? Só reafirmando, né, que essa ideia aqui é de fornecer aqui um panorama geral dos investimentos chineses nesses 3 BRICS. A gente sabe, né, como foram as narrativas, como foram as expectativas frente aos BRICS nos últimos 10 anos, né, e mais particularmente desde 2014, com a fundação do novo Banco de Desenvolvimento. Mas a gente vê que há um conjunto de assimetrias e um conjunto de tensionamentos entre eles, além desses espaços de cooperação. O que eu gostaria, de forma bem sucinta aqui, de apontar na conclusão é que vocês que são especialistas em China muito bem sabem, eu não preciso dizer, a China ela tem uma via de mão dupla no que tange ao investimento externo no seu próprio processo de desenvolvimento nacional. Né? A gente conhece, vocês, né, mais do que eu sabem, como a China, a partir dos anos 70, ela dá início a essa alavancagem da sua economia, né, criando condicionamentos para a acumulação de capital em seu território, seja ele capital nacional ou de empresas estrangeiras, com um conjunto de regras, com um conjunto de condições que fazem com que esses investimentos estrangeiros efetivamente contribuam para a sua estratégia de desenvolvimento nacional, alavanquem, né, essa estratégia.
em termos de inovações tecnológicas, em termos comerciais, em termos de também potencializar empresas locais. Ao mesmo tempo, a China passa a ser uma potência investidora, né, em termos internacionais, e com isso ela passa na via de mão dupla, então a também iniciar, né, processos de acumulação de capital e expropriações em outros países e regiões do globo, regiões essas que são aquelas historicamente super exploradas como a África, América Latina e Ásia, tá? O que a gente extrai desses estudos de caso que fizemos? Primeiro é o seguinte, não há um padrão único, como eu evidenciei aqui, dos investimentos externos da China nesses 3 BRICS, mas o que nós podemos ver é que a China, de um lado, ela busca, com os seus investimentos externos, responder às suas necessidades de desenvolvimento nacional, as suas próprias estratégias energéticas, industriais, tecnológicas, e, ao mesmo tempo, ela não chega com um único padrão, mas ela se adequa ao buscar atender e responder às suas necessidades nacionais, ela também se adequa ao país com quem negocia e aonde chega, né? Então, a gente vê, por exemplo, né, que no Brasil esses investimentos chegaram com mais força a partir de 2010 e a China buscou, com isso, potencializar o seu setor energético e investiu fortemente, em primeiro lugar, em energias fósseis, depois em energias renováveis e nas infraestruturas que envolvem essas energias, né? A gente vê as diferenças comerciais como um aspecto problemático das relações entre a China e o Brasil, tendo em vista que isso reforça essa divisão internacional do trabalho. Como eu disse, né, hoje a gente tem um momento muito peculiar em que eu acho que há tensões inerentes entre esses setores, particularmente de minério e agronegócio, que não podem prescindir, que precisam desse comércio com a China, mas que, ao mesmo tempo, são setores que apoiaram, né, as mudanças políticas que nós vemos no Brasil desde 2016 e com a eleição de 2018. Então, aí há uma tensão interna também dentro desses setores e, ao meu ver, a entrada de capital chinês no Brasil pode se acelerar muito mais agora se efetivamente o Brasil começar programas mais rápidos e mais abrangentes de privatização. Tá, no que tange a África, e aí em particular a África do Sul, a gente vai ver a entrada de capital chinês mais ou menos uma década antes, né, aí no início dos anos 2000. Num primeiro momento, sim, a busca de recursos naturais, recursos energéticos, mas posteriormente não, tá? Aí o investimento chinês vai ser particularmente importante no setor financeiro e nas zonas econômicas especiais, como eu busquei evidenciar. E a gente vai encontrar na literatura e nos debates umas discussões que eu acho que são muito importantes sobre a articulação entre empresas e capitais chineses e sul-africanos para atuar na região africana como um todo, a África do Sul fazendo um papel intermediário. Há impactos socioambientais nesses 2 países, há problemas relativos, né, ao meu ver, apesar de que isso eu sei que é um tema difícil de ser debatido, mas há problemas relativos ao endividamento. Na minha visão, só para pontuar isso como um debate para vocês, os empréstimos feitos na modalidade do Loan for Oil, né, que é muito comum na África e foi comum aqui na América Latina também. Eles, apesar de não imporem condicionamentos econômicos fiscais, eles envolvem uma condicionalidade indireta, que é a exportação contínua desses mesmos recursos naturais, particularmente o petróleo, condiciona a matriz produtiva dos países exportadores para as próximas gerações. A gente viu isso muito forte em Angola, isso muito forte na Venezuela, e, ao meu ver, a China termina por reforçar este padrão produtivo nesses países exportadores dessas commodities. Não é o caso do Brasil,
mas é o caso de outros países na América Latina e na África. No que tange à Índia, como eu falei, as combinações são ainda muito importantes hoje, até né, semana passada, aí, entre geopolítica, enfim, quase conflitos militares e o interesse econômico, que se acirra com a Belt and Road Initiative na medida em que ela termina por transpassar em territórios sensíveis para a Índia. Tá? A gente deve vivenciar, eu acho, a continuidade desses conflitos. Eu acredito que eles não vão terminar tão cedo, porque o governo Modi se aproxima cada vez mais dos Estados Unidos e fechou parcerias militares com aliados americanos recentemente. Ao mesmo tempo, há crescente interesse evidente de mercado, né, de empresas chinesas. Eu fico aqui, essa é só a capa do estudo para quem tiver interesse de olhar depois. Desculpem o meu tempo. Ana, muito obrigada por esse panorama amplo e rico ao mesmo tempo. Eu acho que ele deixa várias pontas aí, várias perguntas de pesquisa para a gente dar continuidade depois. Eu acho que ele oferece várias pontas aí para análises comparadas da penetração desse investimento em diferentes nesses 3 países. Então, muito obrigada por esse panorama muito rico. E agora eu passo a palavra a Daniele Ramos, que vai falar sobre os investimentos da China no setor elétrico no Brasil. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Isabela pelo convite ao Lab China, por essa oportunidade. É uma alegria poder compartilhar esses resultados de pesquisa com vocês. Também são dados de 2018, 2019, que foram transformados numa publicação. Essa pesquisa foi desenvolvida com 2 colegas, com o professor Antônio Carlos Lessa e com a doutoranda Laura Urrejola Silveira, e resultou num artigo, num capítulo de livro publicado por um livro editado pelo professor Raul Bernal Meza e Li Xing, que se chama China-Latin America Relations in the 21st Century, pela Palgrave. Então, se vocês tiverem interesse nos dados mais detalhados para essa pesquisa que eu vou apresentar hoje, eles estão disponíveis nesse capítulo de livro. Então, o capítulo de livro traz mais detalhes descritivos da pesquisa. Eu vou trazer para vocês algumas análises, mais do que como, eu quero explicar os porquês para vocês nessa apresentação sobre a presença da China no setor de energia elétrica brasileiro. Então, o título do artigo, né? O título do artigo é One Step Closer, the Politics and the Economics of China's Strategy in Brazil and the Case of the Electric Power Sector. Então, eu pergunto nessa pesquisa, nesse capítulo de livro, qual é a estratégia chinesa para o Brasil, mais especificamente para os investimentos chineses no setor de energia elétrica brasileiro. Então, são 3 perguntas-chave, né? Como que o interesse da China em produzir, transportar e distribuir energia no Brasil aumenta ao longo do tempo, desde 2009 até agora, né, 2019, 2020, são já 10 anos de investimentos, que, na verdade, não começam em 2009, os investimentos, as tentativas de investimento começam um pouco antes, em 2004, mas não dão certo, por pressão do próprio governo Lula, que não quis que esses investimentos entrassem em 2004, e acabam chegando a partir de 2010, como a Ana bem colocou para a gente, que os grandes investimentos começam a partir de 2010, apesar das tentativas terem começado um pouco antes de 2010. Então, essa é a primeira pergunta, né? Como é que os interesses da China surgem? A segunda pergunta é como que esses interesses se transformam numa ferramenta de política externa para o Brasil, né? Política externa chinesa para o Brasil. Como é que a China, politicamente falando, consegue concretizar esse interesse material, esse interesse de investimento? E a terceira pergunta, quais são os efeitos desse processo político-econômico
de inserção chinesa no Brasil, como que os investimentos chineses entram no mercado brasileiro ao longo dos últimos 10 anos e quais impactos isso traz, tanto para a política externa chinesa quanto para a política externa brasileira. Apesar de eu estar falando em política externa, a ferramenta analítica é da economia política internacional, então as hipóteses são construídas com base na teoria da economia política internacional. Antes de falar um pouquinho do referencial teórico, eu queria só expor os 3 grandes objetivos dessa apresentação. Primeiro, mostrar o contexto que permite a China expandir os seus projetos de infraestrutura no Brasil. O segundo objetivo é explicar os determinantes desse IED, aí então eu explico como que a teoria serve bastante para explicar a prática da China no Brasil, então quais são os determinantes dos investimentos chineses, investimentos diretos chineses no Brasil. E o terceiro objetivo é explicar um pouco dos resultados desses investimentos no setor de energia elétrica do Brasil e qual é a taxa de sucesso desses investimentos chineses. Então, a partir desse quadro analítico, os argumentos já mais baseados nessa teoria da economia política internacional, os argumentos que nós tentamos confirmar ao longo da pesquisa, os argumentos usados são que a China vem para o Brasil, os investimentos chineses chegam no Brasil porque há uma saturação do mercado interno chinês. Então, a explicação é de 2 níveis, não de níveis de negociação, mas de 2 níveis analíticos, né? É preciso entender o que acontece dentro da China para entender o que a China faz no Brasil. Então, se a China está fazendo investimentos no Brasil, é porque as empresas de infraestrutura chinesas têm condições de investir em escala global a partir de uma experiência adquirida no plano local e regional. Então, se a China vem para o mercado brasileiro, é porque ela tem uma grande capacidade de gestão e também de tecnologia. E, mais do que isso, é porque essas empresas têm apoio do governo. Principalmente apoio na área de financiamento e apoio na área política, né? Negociando acordos para que essas empresas entrem em outros mercados como o brasileiro. Então, o aumento da capacidade, o aumento do apoio do governo chinês permitem que as empresas estatais chinesas se tornem bastante competitivas no mercado mundial em geral e no mercado brasileiro em particular. E mais do que isso, né, a China ela entra no mercado brasileiro porque ela precisa de meios para atingir os seus fins. E isso a Ana Garcia também colocou muito bem. A China ela tem interesse em acessar os elementos do seu próprio desenvolvimento nacional. Ela precisa de minerais, ela precisa de produtos agropecuários e, para tanto, ela precisa investir na infraestrutura desses países que não possuem ou possuem parcialmente essa infraestrutura, e aí entra o argumento da energia elétrica. Para desenvolver infraestrutura, ela também precisa da infraestrutura energética. Então, são 3 setores-chave que se complementam e explicam a presença chinesa no Brasil. A China precisa acessar a soja, precisa acessar os minérios, para isso ela precisa de uma infraestrutura ferroviária, portuária, rodoviária, e para ter acesso a essa infraestrutura, ela precisa de uma energia que ela também vai desenvolver no Brasil por meio do transporte, distribuição e produção de energia elétrica. Aí fecha-se o argumento da presença da China no Brasil. Enfim, esses argumentos são desenvolvidos em outros artigos, mas especificamente nesse artigo a gente desenvolve a análise na área do setor de energia elétrica. Então, aí é preciso enxergar o que acontece dentro do Brasil, e não só o que acontece dentro da China, né? O que acontece dentro do Brasil é que o Brasil precisa urgentemente melhorar a sua infraestrutura. Há grandes empresas, em grande parte, isso eu explico no artigo, elas vão estar bloqueadas por conta da Operação Lava Jato, elas vão estar bloqueadas porque muitos dos seus presidentes empresários estão na prisão, então muitos desses negócios vão ser repassados para os próprios chineses, então a China chega num momento estrategicamente interessante de venda de alguns ativos e às vezes das próprias empresas para outras empresas, no caso para os empresários chineses. Então, o Brasil tem uma grande necessidade, uma grande urgência de melhorar a sua infraestrutura, que vai demandar serviços e produtos de quem tem condições para oferecer, no caso, a China. A China ela entra competindo com grandes empresários brasileiros e também grandes empresários
europeus e americanos que vão então concorrer, vão entrar em concorrência com os chineses. Então, os chineses, além de capacidade técnica, tecnológica, têm capacidade financeira. Isso vem com a ajuda do governo chinês. As empresas chinesas, muitas vezes públicas, têm também uma ajuda direta do próprio governo chinês. Então, a China tem tecnologia, tem capital e tem interesse em investir nos mercados de terceiros países. Então, o Brasil traz essa oportunidade para os chineses que estão prontos para investir em terceiros mercados. O Brasil não tem infraestrutura adequada e não tem capital suficiente para desenvolver esses megaprojetos. Então, o Brasil, mais do que isso, enfrenta crises políticas e econômicas que acabam ajudando os investimentos chineses no Brasil. Então, a pergunta geral que depois ajuda a responder a pergunta mais específica dessa pesquisa é: por que a China investe? Né? Por que a China investe no mundo? Primeiro, por que a China investe no seu próprio país? Então, a China investe no seu próprio país para resolver um problema do desenvolvimento. A China é um país desenvolvido em grande medida, mas é também um país em desenvolvimento e ela possui várias regiões que ainda não são totalmente desenvolvidas. Então, há uma área rural que se liga a uma área urbana por meio dos novos investimentos do governo, das empresas chinesas. Então, a China investe em infraestrutura, ela investe em energia no próprio país para conectar regiões desenvolvidas às menos desenvolvidas e também as regiões interioranas com as regiões costeiras que são mais desenvolvidas, para integrar o trabalho rural com o trabalho urbano, para criar acesso de recursos naturais, minerais, energéticos para todas as populações do país como um todo, para integrar mercados consumidores. E aí, no plano regional e global, a China investe para entrelaçar, para estender os laços comerciais, de investimentos, de infraestrutura da Ásia, da Europa e depois, como a Ana bem explicou, para outros mercados, como o africano e o sul-americano, envolvendo inclusive o Brasil. E um objetivo mais específico, estratégico, seria para fortalecer as empresas estatais chinesas. Óbvio que há empresas privadas altamente subsidiadas pelo governo chinês que estão já no mercado brasileiro, mas a estratégia do governo chinês é empoderar as empresas estatais e depois empoderar as empresas privadas com grande capacidade de sucesso. Então, essas são as razões de a China estar investindo cada vez mais no mundo e especificamente no Brasil. Inclusive, Ana Garcia abre um parênteses dizendo que, a depender do andamento das privatizações no Brasil, a presença da China tende a ser cada vez maior, não só no setor de infraestrutura na área de energia, mas também o que se percebe pelas leituras dos jornais recentes é que a China vai investir cada vez mais na área de infraestrutura portuária, né, ferroviária e rodoviária nos próximos anos, além da área de energia elétrica. Essas são as duas grandes possibilidades de investimento da China nos próximos anos. Esse artigo é mais sobre o passado do que o futuro, mas os investimentos deixam perceber que essa presença da China só vai aumentar nos próximos anos, mesmo com a presença da pandemia e das dificuldades decisórias no Brasil por conta das crises políticas e econômicas. No Brasil, especificamente, por que a China busca investir no Brasil? Por que o Brasil busca atrair os investimentos chineses? Então, assim como a China, o Brasil é um país que busca o seu desenvolvimento pleno. Quando China e Brasil começaram a se aproximar nos anos 70, né, por meio do restabelecimento das relações diplomáticas, mais precisamente a partir dos anos 80, 90, o Brasil era o país do milagre, crescendo, né, 11% ao ano nos anos 70, depois do governo Geisel. A China agora o país, que é a grande promessa de desenvolvimento do sistema internacional. Pois bem, tanto o Brasil quanto a China, quando começam a se relacionar, são os países que têm como objetivo mais importante da sua agenda interna e externa promover o crescimento interno. O Brasil ainda é um país considerado em desenvolvimento, apesar de muitas vezes competir, digamos, por espaços no sistema
decisório internacional, mas mais recentemente, a partir de 2013, mais precisamente a partir de 2016, é um país que passa por muitas crises econômicas e também políticas e precisa do capital externo, dos investimentos diretos dos países que têm condições de fazer isso para crescer. Então, o Brasil precisa promover o seu crescimento interno, precisa compensar uma estrutura industrial e regulatória muito ineficiente, precisa garantir acesso à energia e matérias-primas para suas diversas regiões, inclusive região norte, sendo ligada à região sudeste, principalmente, por meio dos investimentos chineses. A gente vê a grande participação da China na ligação de Belo Monte com o sudeste brasileiro, por meio do fornecimento de serviços de infraestrutura energética, com mais de 7 mil quilômetros de investimentos já realizados, e ela precisa, no caso o Brasil, precisa evitar as dependências de um único investidor, por meio da diversificação de parcerias. Esse é um objetivo comum à China e ao Brasil. Os países não querem ser dependentes de um único fornecedor. A gente vê que a pandemia colocou os países em xeque, né? Como é complicado quando se tem um único fornecedor de máscaras ou de equipamentos médicos, como é complicado quando se tem um único fornecedor de produtos agroalimentares. Então, nesse sentido, tanto o Brasil quanto a China buscam a diversificação de parcerias. Então, os dados concretos, os dados empíricos mostram que a China se torna um grande investidor no Brasil desde 2010, mas também desde 2003, já são feitos investimentos no Brasil, com as políticas de Going Global, mas esses recursos aparecem fortemente a partir do governo Dilma, principalmente, apoiada a necessidade de se ter mais legitimidade política. Isso ficou bem claro quando da visita de Li Keqiang ao Brasil, ainda durante o governo Dilma. E a gente percebe, como a Isabela falou, que durante o governo Temer e também, mais recentemente, agora com Bolsonaro, os investimentos não pararam de chegar ao Brasil. Obviamente, com muita dificuldade no último 1 ano e meio, mas ainda com grandes chances de aumentar nos próximos meses. A gente vê que na agricultura, na pecuária, houve recordes de exportação brasileira de carne, de soja, de minérios nos últimos meses para a China, e os investimentos ainda estão em compasso de espera, mas a gente espera que isso também vá ser superado nos próximos meses. Então, os investimentos somam 54 bilhões de dólares nos últimos anos, até 2018, 2019, como a Ana Garcia já colocou, e a grande área é a área de energia elétrica e petróleo, mas também há uma grande porcentagem desses investimentos na área de mineração. Então, os dados confirmam essas intenções políticas chinesas. E quais foram as estratégias chinesas para entrar no Brasil na área de energia elétrica? Ela segue bem o padrão da teoria da economia política internacional, o padrão da teoria dos investimentos externos diretos. Quais foram as intenções dos chineses? Eliminar riscos, eliminar competidores e eliminar conflitos com os negociadores. Então, para eliminar esses riscos, os chineses decidiram comprar empresas, evitando intermediários e diminuindo os conflitos entre as partes. Então, as empresas chinesas adquiriram ativos de empresas ou as empresas completas nos últimos anos, tomando conta de grande parte do mercado de energia elétrica brasileira e concorrendo com as espanholas, com as italianas, com as brasileiras na área de energia elétrica. Não só comprando ativos e comprando empresas, foram as formas como a China encontrou para entrar no mercado brasileiro. Então, as aquisições foram uma estratégia e os leilões foram uma outra estratégia. Então, as empresas chinesas participam de leilões de concessões para os projetos de transporte de energia, ganham vários leilões e entram definitivamente como grandes players no mercado de energia elétrica brasileira dos últimos anos. Então, a China passa a segundo gerador e emissor de energia no Brasil, mas é preciso relativizar esse dado, porque mais de 55% do mercado é controlado pela Eletrobras. Então, ela é a segunda nessa outra metade, concorrendo com os italianos, por exemplo, com os espanhóis e com as outras empresas brasileiras. Então, a grande fatia ainda é brasileira, mas um pouco distante vem a China com
uma grande possibilidade de estar participando da gestão e da distribuição e produção de energia elétrica no Brasil. Obviamente que o projeto mais exemplar dessa participação chinesa no Brasil são as duas grandes linhas de transmissão a partir da barragem de Belo Monte, no Xingu, no Pará, que vai ligar o norte do Brasil até a região do Estreito, em Minas Gerais. Então, para já encaminhar para as conclusões, o que a China tem como objetivo é promover a conectividade e, ao mesmo tempo, fazendo isso por meio da cooperação. Como a Ana falou, é difícil manter relações cordiais de cooperação com a Índia, tendo regiões em disputa, né? A região da Caxemira, enfim, é uma região que, durante anos, vem causando problemas nas relações China e Índia. No caso do Brasil, não há qualquer tipo de conflito territorial, não há qualquer tipo de conflito econômico. Muito recentemente, isso foi realmente uma grande surpresa, né, que Brasil e China tenham conflitos políticos, mas a gente sabe que esses conflitos políticos são gerados por uma pequena parcela, obviamente muito importante, né, do governo Bolsonaro, e que uma outra grande parte do governo brasileiro, particularmente falando, né, do Ministério da Agricultura, do Ministério de Infraestrutura, a própria vice-presidência tem se empenhado muito para manter a cooperação com a China em alto nível, sabendo da importância comercial, mas principalmente da importância na área de investimentos que a China tem para o Brasil. A China prometeu mais de 400 bilhões de investimentos nos próximos anos no Brasil. Isso não é pouco, isso é fenomenal no momento em que outros países recuam nessas promessas feitas de investimentos no Brasil. Então, a China investe no mundo inteiro porque ela quer cooperar na área energética, quer promover a conexão de infraestrutura energética, quer participar dos grandes projetos internacionais de energia. Por quê? Porque ela tem tecnologia, porque ela tem capital e porque ela quer viabilizar outros negócios que dependem desses projetos de infraestrutura, dependem de uma energia instalada. Então, esses projetos são um meio para a China promover outros negócios com os diversos países com os quais ela mantém cooperação mundo afora. Então, ela investe porque quer criar meios para o seu próprio desenvolvimento, para adquirir, seja matéria-prima, seja produtos essenciais para o seu desenvolvimento, seja para viabilizar os negócios das suas empresas, que, obviamente, ganham muito, repassando, vendendo a sua tecnologia ou seus serviços. Então, ela faz isso, repetindo, porque ela tem experiência nessa área de infraestrutura e tem capacidade financeira, e mais que isso, tem preços competitivos. A gente sabe muito bem que o governo chinês muitas vezes banca, apoia financeiramente falando as suas próprias empresas para ganhar nos vários leilões, nas várias licitações internacionais. Isso não foi diferente do ocorrido no Brasil. Para completar, eu diria que o Brasil também tem uma grande parte de responsabilidade no sucesso das relações com a China. Se a China se interessa pelo Brasil, é porque o Brasil tem uma abundância de recursos energéticos a serem explorados. Há muitos negócios à disposição dos parceiros que o Brasil tem, sejam eles europeus, americanos ou, no caso, chineses. Então, há uma grande oportunidade de negócios no Brasil e há uma falta de infraestrutura local que a China está pronta a oferecer. Então, há muitas oportunidades de negócios no momento em que o Brasil passa por crises extremamente importantes, sejam elas econômicas quanto políticas. Então, há uma oportunidade aberta que a China vem aproveitando nos últimos anos, há recursos, há meios tecnológicos e financeiros e há uma grande vontade política. Então, nesse sentido, eu acho que esses fatores ajudam a explicar por que a China não é mais um parceiro eventual do Brasil, por que a China é um parceiro tão importante para o Brasil quanto os Estados Unidos e os parceiros europeus, e apesar dessas crises políticas, a grande tendência é que a China fique, digamos, agenda de política externa brasileira nos próximos anos, né? Então, é um parceiro que já podemos considerar tradicional, apesar de que muitas vezes o governo insiste em dizer que os parceiros tradicionais são os europeus e os Estados Unidos, né? Eu parto do pressuposto que a China já é um parceiro tradicional do Brasil, que já tem mais de 40 anos de experiência
de relações com o Brasil e que não são as intempéries políticas momentâneas que vão afastar o Brasil das relações com a China. Eu acredito que o governo Bolsonaro é passageiro e que as relações chinesas são relações sólidas que só tendem a aumentar nos próximos anos. É isso, Isabela. Obrigada pela atenção. Daniele, obrigada por essa análise detalhada, minuciosa do setor dos investimentos no setor elétrico, e sobretudo qualitativa, né, sobre as intenções dos chineses aqui e das motivações por detrás disso tudo. Eu passo a palavra para o Bruno fazer talvez um pool de perguntas e em seguida eu já me somo às perguntas dele, já sigo para a gente fazer um pool único de perguntas para vocês responderem na rodada seguinte, tá bem? Bruno, tem que ligar o microfone. Certo. Obrigado, Isabela. Obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, dizer que é uma satisfação estar participando aqui do debate. A Isabela foi minha professora e minha orientadora no doutorado, né? A Daniele foi minha professora no mestrado na UNB, lá em 2011. E a Ana não foi minha professora, mas eu também tenho acompanhado assim, as publicações dela, que ela tem pesquisado. Então, a partir do que vocês apresentaram aí de forma magistral, de forma bem interessante, eu tenho aqui alguns comentários, né? São 2 pontos para cada uma das apresentações, e aí depois a gente pode continuar a conversa, né? Então, vamos começar por ordem. Sobre o que a Ana apresentou, Ana, assim, o primeiro esforço, exercício que eu gostaria de fazer é talvez voltar no DNA dessa atuação, né, das empresas transnacionais chinesas, e para pensar como que, a partir desse estudo, né, que você fez, muito interessante, pensar como que o IED chinês, né, como que os investimentos externos diretos chineses, o que esse IED nos diz sobre a transformação das empresas transnacionais chinesas, né, o perfil de atuação dessas empresas. Porque, o clássico a gente se referia à China, né, como se fosse um grande monolito, né? A China investe, a China compra, a China faz as coisas. E me parece que um exercício interessante que a gente tem que fazer é pensar, a partir de todos esses dados que você levantou, como que tem mudado, né, o perfil da atuação dessas empresas transnacionais chinesas. E o que isso nos diz sobre o perfil da economia chinesa, né, da internacionalização da economia chinesa. Por quê? Porque a gente está, em geral, falando em empresas estatais ou privadas, né? Em geral, estatais. Isso na outra conversa que a Isabela teve com o Hao-Chi, ficou muito claro, né? Quando ele fala do perfil das estatais, que as estatais chinesas hoje são diferentes das estatais de 10 anos atrás ou de 20 anos atrás. Então, a gente está falando de empresas estatais ou privadas, né? Ou nessa zona cinzenta, né? De apoio do governo para a internacionalização da empresa. A gente está falando de um perfil de brownfield, né, de fusões e aquisições, ou de greenfield, né, de compra do zero, né, de construção das instalações. E o terceiro subtópico aí seria, a gente está falando, em geral, de uma primeira onda de investimentos de infraestrutura, né, e de uma segunda onda de investimentos de serviços e tecnologia de ponta, ligados a empresas privadas, né? Então, esse primeiro exercício que eu acho que é legal a gente fazer é pensar como que esse grande leque de empresas chinesas nos diz sobre o que está acontecendo dentro da China, né? E o segundo ponto é sobre os impactos socioambientais, né, nas comunidades locais que você apresentou no teu trabalho, né? Eu fiquei muito curioso para entender, por exemplo, são dois casos que eu fiquei curioso, né? O caso do agronegócio aqui no Brasil e o caso das zonas das EES na África, né? Que, como você falou, vão muito além da África do Sul, né? Tem Etiópia, se não me engano, Zâmbia, no Egito, em vários lugares. Por quê? Porque dos impactos socioambientais, eu penso, primeiro, e num estudo que eu acabei fazendo, eu descobri que, junto com a Alana Camossa, né,
que assim, a atuação no agronegócio no Brasil, tem uma empresa chinesa que também é estatal, por acaso, né, a COFCO, né, COFCO. E ela atua na aquisição de terras, mas também na construção desse canal logístico da produção agro do Centro-Oeste e também do Mato Piba, né, ali na região do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, e como que esse capital estrangeiro tem moldado a geografia brasileira, né? Não só na aquisição de terras, mas também na construção desse canal logístico para o Arco Norte, né? Então, ali, você menciona o teu trabalho, né? A Bacia do Tapajós e tudo mais. E aí, nossa, eu e a Lana, a gente acabou entrevistando militantes lá da região, movimentos sociais e tudo mais, e como a geografia urbana e rural tem sido mudada por esse capital. E o que a gente descobriu é que o capital chinês ainda é minoritário, né? Então, ainda são aquele conjunto ABCD, né, da Bung, Dreyfus e agora me fugindo as outras, né? Mas são 4 grandes transnacionais estrangeiras, junto com a Margem, né, que é a nacional, que desde os anos 2000 tem mudado a geografia ali do interior do Brasil. Esse é o primeiro impacto assim, socioambiental que me vem à mente. O segundo é das EES mesmo, que eu desconheço. Eu acho que seria muito interessante a gente saber mais, né, na África, essa construção de formação de novas classes trabalhadoras dentro dessas indústrias chinesas, em EES chinesas fora da China, né? Deve ser muito louco essa transformação social que tem acontecido na África, né? E tudo isso para a gente pensar no que vocês duas colocaram, né? Que é o que a China representa em termos de modelo de desenvolvimento para o Brasil e para os BRICS, né? Então, são essas questões específicas que nos levam a uma pergunta, uma reflexão mais ampla sobre o que significa cooperação Sul-Sul ou cooperação Norte-Sul, né? E onde que a China se enquadra nisso, né? Então, essas são as reflexões mais gerais, né? Mas a partir da apresentação do trabalho da Ana. E já passando rapidinho para a apresentação da Daniele, também são 2 questões muito interessantes, essa abordagem a partir da economia política internacional. E aí são 2 perguntas, uma mais específica sobre as empresas, né? Porque, em geral, a gente está falando da State Grid e da China Tree Gorges, né? E aí, se não me engano, a State Grid, ela basicamente lida com a transmissão, né, construção das linhas, né, inclusive essa que você falou agora, né, da Xingu-Rio, que trazer do Pará, né, para o sudeste, e a China Tree Gorges, que lida com a geração, né, com a compra de usinas. E uma coisa que chama a atenção é que essas usinas compradas pela CTG, muitas delas eram de capital privado, né, e espanhol e americano, e na bacia ali do Paranapanema, né, na fronteira do Paraná com São Paulo, né, e não necessariamente assim de grande, né, obviamente não Itaipu, por exemplo, né, e sim dessas outras menores, né. E aí, nesse sentido, especificamente a pergunta que eu penso quais as tendências, né, quais são os cenários a partir disso, porque a China também tem investido muito em energia renovável, né, solar e eólica, né? E nessa nova moda agora de lives e tudo mais, eu tenho gatos aqui me atrapalhando aqui, querendo participar da conversa. Então, peço desculpa pelos barulhos, mas eu vou focar aqui. Então, essa questão de quais são os cenários, né, desses investimentos no setor elétrico, energias renováveis da nova geração, né, eólica e solar, por exemplo, aqui no Brasil, a partir da China. E a segunda pergunta, que aí é o que a Ana disse que ela ia fugir, mas que eu quero trazer para o debate, é a relação entre a economia política internacional e a política externa, que é o que você estuda e estudou por muito tempo, né? A tua tese é sobre as relações Brasil-China, né? Então, a pergunta nesse caso é se há um desencaixe entre a política externa, né, ideológica, ou que o Casarões chama de populista, né? Se há como que você vê esse desencaixe entre essa linha ideológica da política externa
e os interesses de grupos domésticos que, em tese, fabricam, né, fazem e pressionam a política externa brasileira, né? Então tem talvez um abrandamento daquele discurso mais sinofóbico do Bolsonaro nos primeiros meses, mas não, né? Ao mesmo tempo, o Ernesto Araújo continua com essa coisa do comunavírus, essas coisas desvairadas, sinofóbicas mesmo, né? Então, como que você vê esse desencaixe, ou se não há um desencaixe, né, entre a política externa e esses grupos domésticos, né, de exportação de minérios, agrícola e tudo mais. Enfim, essas são as minhas considerações e desculpa aí pelas interrupções felinas. Obrigada, Bruno. Excelente comentário. Muito obrigada pela contribuição aqui para o debate. Eu já vou adicionar as minhas questões para a gente já responder de uma vez só, por conta aí de uma limitação de tempo, acho que de todo mundo aqui. Então, eu tenho duas questões gerais, que vale para as duas apresentações, e depois uma questão específica para cada uma de vocês, tá? A primeira questão geral diz respeito a essa concentração extraordinária dos investimentos chineses no Brasil em um setor, no caso da energia elétrica, mas em energia em geral, se a gente colocar o petróleo aí dentro desse mesmo saco, né? Isso é muito superior se a gente compara com a África do Sul ou com a Índia, mas é muito superior se a gente compara com qualquer outro país, né? Aí realmente o Brasil se destaca do ponto de vista de uma concentração anormal no setor de energia. Eu queria que, o que evidentemente embute aí da nossa perspectiva, do nosso lado aí como receptor, é uma dimensão de vulnerabilidade, né? Pelo fato de você estar ali num processo a gente sempre fala de reprimarização, geralmente associada à pauta industrial, mas também vinculada à pauta exportadora, mas aí também dos investimentos. Eu queria que vocês elaborassem um pouco essa característica que parece ser uma característica estrutural da relação Brasil-China, né, de estar muito concentrada, do ponto de vista das exportações brasileiras, em basicamente 3 produtos, né, quando a gente está soja, minério de ferro e petróleo, e do ponto de vista da recepção do investimento estrangeiro chinês de estar fortemente concentrada basicamente só em energia, né? Então, um pouco até que ponto isso reflete uma dimensão estratégica chinesa ou isso é, em larga medida, uma culpa nossa, né? Uma responsabilidade nossa do ponto de vista, seja da negociação, na atratividade desses investimentos, seja do ponto de vista da nossa estrutura econômica, da ausência de diversificação dessa estrutura econômica e daí vai. A segunda pergunta é sobre, uma vez que a gente está tratando de investimento estrangeiro chinês, sempre me vem à mente o que foi a experiência chinesa quando eles receberam investimento estrangeiro direto, quando eles eram países receptores, né, de investimento direto no país, né, quando eles eram os que recebiam. E a primeira característica estrutural, né, da China enquanto um receptor de investimento é o fato de que ela impôs uma quantidade extraordinária de condicionalidades a esse investidor. Então, obrigatoriedade para ter parceiro local, localização geográfica, obrigatoriedade de transferência de tecnologia, muitas vezes cotas de geração de emprego muito maiores do que os investidores queriam, e daí vai. A lista é muito grande, né? Orientação bem exportadora, porque com isso a China protegia o seu mercado interno, protegia as empresas chinesas e acumulava dólares, e daí vai. Quando chega agora a vez dos chineses investirem fora, é evidente que eles sobem a escada e chutam a escada, né, na metáfora lá do Shang, e passam a pregoar o livre comércio para todo mundo. A gente vê os chineses chegando aqui falando que a gente precisa liberalizar mais e tal. Eu queria saber de vocês, assim, qual é a visão, qual é o tamanho do espaço em termos de política que o Brasil teria, bom, no momento de um governo Bolsonaro, um país que, na minha perspectiva, praticamente não tem política, mas, enfim, num segundo momento, qual é o espaço de política externa e orientação de política pública doméstica que haveria para o Brasil
tentar negociar algumas desse tipo de condicionalidade, que é parte da própria história chinesa na relação com o investimento externo. Depois, sobre as perguntas específicas, para a Ana, eu vou na linha do que o Bruno já colocou sobre a importância das EEs na África do Sul. Eu acho que é um tema super interessante, também aí vinculado com a minha pesquisa sobre diversificação, né, dos investimentos chineses aqui, entender um pouco o que é essa experiência da África do Sul com a criação dessas zonas econômicas especiais e com essa tentativa, então, de diversificação ou de geração de empregos industriais vinculados ao investimento chinês. Então, você elaborasse um pouquinho do que foi essa experiência sul-africana do ponto de vista da formulação dessa política pública e da imposição disso na relação com os chineses e, claro, complementando aí com os impactos socioambientais que o Bruno pediu. E para a Daniele, eu estou super de acordo, Dani, quando você coloca aqui a orientação ainda para fora do capital chinês é para assegurar recursos naturais, levar sobre a capacidade para fora, mas tem uma dimensão que eu não vi na sua apresentação que me parece importante, inclusive no setor elétrico, sobretudo até no setor elétrico, que é dos chineses assegurarem o uso do seu padrão tecnológico ou a disseminação do seu padrão tecnológico via investimentos fora do país, né? Isso é especialmente importante no caso da energia elétrica por conta dos linhões de transmissão de energia elétrica que envolvem uma capacidade tecnológica, um desenvolvimento tecnológico que não é trivial. Os chineses dominam e hoje tem empresas líderes mundialmente, provavelmente, talvez a tecnologia mais avançada hoje em transmissão, em linhões de transmissão de energia elétrica seja chinesa e cuja capacidade de expansão tecnológica, fronteira tecnológica, encontra no Brasil um país também continental para, como você bem falou, né, trazer de Belo Monte até Minas Gerais essa energia. E assim, quando a gente fala de padrão tecnológico, é sempre aquela coisa, né, quanto mais pessoas usando, mais valor estratégico aquele padrão adquire, porque aí não é só, né, a compra do linhão, mas é tudo que vem junto, né, os sistemas de tecnologia de informação, a rede de fornecedores, tudo que você pode precisar ali, efeitos de encadeamento para trás e para frente, que o uso de um determinado padrão tecnológico determina, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso nesse segmento de energia elétrica, tá? Eu acho que a gente segue a mesma ordem das apresentações, então a gente começa pela Ana e depois a gente encerra com a rodada de perguntas aí com a Daniele. Desculpe, gente, esse volume grande aí de questões, é muita coisa para vocês tratarem em alguns minutos aí, mas o desafio está lançado. Bem, eu vou começar então agradecendo mais uma vez, né? É um prazer estar aqui. Igualmente, Bruno também já tinha lido, né, ouvido falar e já tinha tido o seu nome sempre em mente para contactar, mas ainda não tinha conhecido pessoalmente. Obrigada pelas questões que vocês levantaram. Vou tentar fazer uma discussão geral, né, em cima do que vocês trouxeram, lembrando que, como eu disse, assim, eu não pude aprofundar cada país. Então, a discussão, por exemplo, das EEs, eu absorvi ela ao máximo, precisamente porque os colegas meus sul-africanos estão ativos nesse tema, né? Então, assim, eu recomendo, por exemplo, muito os trabalhos da Lisa Thompson. Lisa Thompson é uma professora da Western Cape, ela já veio aqui 2 vezes ao Rio, ela tem, enfim, alguns contatos na FGV, tem publicado algumas coisas, e ela que tem feito esse trabalho já há alguns anos, acompanhando as zonas econômicas especiais, e em particular essa de Coega, mas não só, mas eu já vou entrar nisso. Vou tentar responder o que eu posso, porque, mais uma vez, eu não me reivindico especialista em China, vocês são os especialistas. O que eu olho é mais o que acontece da China para fora, né? E o que eu posso acessar e ler é aquilo que vocês me ensinam. Então, não sei se faz muito sentido aqui as minhas respostas, mas o que eu observo e
talvez não seja já lugar comum, mas o que eu posso falar um pouco sobre o que esses investimentos revelam sobre o perfil das multinacionais chinesas, é que, de fato, há um padrão, digamos assim, de multinacionais estatais no que tange a esses setores de recursos naturais e um padrão mais próximo das privadas no que tange particularmente telecomunicações, fundos imobiliários, fundos, por exemplo, que vão investir em setores esportivos ou culturais, algo, inclusive, que o governo chinês já passou a peneira, né? De 2016 para 2017 e 2018, o investimento chinês caiu no seu total, porque o governo chinês começou a aplicar leis um pouco mais rígidas para peneirar mais a saída dos investimentos que estavam, em alguma medida, descontrolados, né? Principalmente aqueles que não saíam com crédito estatal. Agora, o que eu posso falar sobre isso é que, definitivamente, a China passa, né, de um padrão daquele que ficou assim, até um certo vulgar, ficou um pouco vulgar, né, lugar comum, daquela que é neocolonizadora, que é os recursos naturais de todo mundo, com as suas grandes empresas que são Estado ao mesmo tempo, então é o Estado chinês entrando, para, na verdade, um país que já está em lugares avançados das cadeias tecnológicas mundiais. Então, isso revela, na verdade, um padrão de desenvolvimento nacional altamente avançado na medida em que as multinacionais chinesas que se internacionalizam já estão internacionalizadas nas suas próprias cadeias para o seu mercado doméstico e que, por sua vez, hoje são exportadoras de tecnologia. Né? Então, acho que é muito importante esse ponto do Bruno para evidenciar, na verdade, uma trajetória daí dos últimos 30, 40 anos da China, em que a gente percebe essa mudança e que, ao mesmo tempo, a China é o que a Daniele falou, a China está em curso com essa mudança. A China também não abandonou por completo os setores, vamos dizer, de desenvolvimento industrial mais atrasados, entre aspas, ambientalmente, né? São aquelas empresas mais poluentes, o padrão mais pesado, né? De uma indústria mais pesada. Não abandonou isso por completo, mas, ao mesmo tempo, já está avançadíssima nas outras pontas. O que a gente percebe do lado de cá, aí entrando nos pontos que a Isabela já também trouxe, é que qual é o papel nosso? Aonde nós nos inserimos nessa cadeia de valor das empresas chinesas. E aqui, em grande medida, no caso brasileiro, no caso sul-africano e brasileiro, poderia dizer, nós nos inserimos ainda no padrão, vamos dizer, de setores mais da indústria pesada, né? Porque primeiro, são grandes empresas estatais e, segundo, o tipo de interesse que a China vem tendo aqui ainda dos setores de recursos naturais. É claro que, como eu disse, na África isso já se alterou bastante. Mas, mais uma vez, não quer dizer que a China abandonou o anterior, né? Mesmo no território africano, a China vai mantendo os dois. O que as EEs implicam na verdade, um processo histórico aí de mais de 10 anos, mais ou menos, né, 10 anos, de relações e aprendizados mútuos em que os países africanos reivindicaram da China uma aprendizagem sobre o seu padrão de desenvolvimento. Isso é resultado, né, quando a China chega na África e diz: eu sou como vocês, eu não sou a nova colonizadora, isso tem um efeito, a ideia de relações horizontais, né? Isso é uma narrativa, a gente sabe que isso não é real, né? O peso chinês econômico é infinitamente maior. Mas o que foi importante foi que o investimento chinês precisou ser legitimado frente às críticas, mudando também o seu padrão na África, não só investindo mais somente nesses setores como aqui ainda fazem, que é energia e mineração.
E aí é muito interessante, porque você vai acompanhando a FOCAC, vai acompanhando as cúpulas e as declarações, e você vai percebendo como a narrativa das EEs, a narrativa das energias renováveis vai entrando, né? Acompanhando essa mudança. E o que ocorre, na verdade, então, só para então passar para... Quer dizer, fechando a primeira pergunta só do Bruno, o que a gente... Enfim, aí vocês sabem mais que eu, mais uma vez. O que a gente percebe é que, por exemplo, os investimentos nos Estados Unidos e Europa já são, né, obviamente, dos setores tecnologicamente mais avançados, e na América Latina e na África, os setores de indústria mais pesada ainda permanecem. Mas as EEs, a África do Sul tem 9 EEs, eu não sei agora te dizer, então me desculpem, posso olhar isso. Na verdade, essa é a minha próxima etapa, né? Eu estou montando um projeto para tentar aprofundar Brasil e África do Sul, porque eu acho que aí a comparação pode ser mais aprofundada e melhorada, né? E acho que a Índia é, de fato, um caso à parte. Mas a África do Sul tem 9 zonas econômicas especiais, e há outras, né, na África como um todo. Elas... Desculpem, só um minuto. Coisas que só o Mundo em Quarentena faz por você. E telefone fixo ninguém liga, porque o celular está silencioso. As zonas econômicas especiais, elas geraram, né? Então, primeiro, essa ideia de mudar o padrão de inserção da China na África, não é só aquela chamada neocolonizadora, a China também desenvolve e ajuda o desenvolvimento da indústria e de empregos industriais africanos. Mas, olha, o que acontece na maior parte dos casos é que as EEs, elas remetem um pouco ao modelo chinês, elas são zonas exportadoras. Elas não estão necessariamente voltadas para o desenvolvimento de um mercado doméstico, muito menos transferência de tecnologia, muito menos isso, né? Então, elas estão ali como enclaves. Isso fica claro nessa de Coelho, né? O que a Lisa Thompson diz é que, assim, ela falou, chega a ser gritante, porque os carros, eles já vêm praticamente, são carros, né, que são produzidos lá. Eles já vêm praticamente toda a parte tecnológica de motor montada. O que os africanos fazem é colocar as portas. Então, mais uma vez, é isso, né? Não praticamente uma maquila, né? Remete à nossa maquila. Um pouco, eu não quero falar maquila, porque eu acho que aí, enfim, seria uma conclusão muito rápida. Eu preciso estudar mais para poder falar. Mas o que eu absorvi dos trabalhos desses colegas sul-africanos é que é isso, vendeu-se a ideia da cura de todos os problemas africanos, mas, na verdade, são falsas promessas que terminam não se realizando, né? E aí, no que tange ao padrão de trabalho, de emprego, aquele padrão que a gente conhece tanto da África quanto da China, porque não é que a África faz tudo certo também, né? Salários diferenciados por pessoa, não é salário por categoria, não sindicalização, não havia salário mínimo. Ela disse que os pagamentos eram muito ruins, particularmente nessa que eu estudei. Entre outras coisas que a gente vai vendo que, inclusive, o número de empregos gerados foi muito inferior à expectativa. Então, de um lado, não é irrelevante, porque, de fato, vai atendendo a demandas bem colocadas e reivindicações legítimas dos africanos, mas, de outro, não evidentemente, nenhuma grande salvação e tem um conjunto de problemas. Mas aí eu acho que cabe, aí entrando também num ponto seu, né, Isabela, que você traz com relação ao Brasil. Quais são as capacidades nacionais e de barganha e de negociação? Qual é o projeto nacional que se tem para entrar, de fato, em uma negociação com os chineses, para que os chineses contribuam efetivamente para o nosso desenvolvimento a partir de um modelo pensado e elaborado e impulsionado pelas nossas capacidades estatais e pelas nossas forças sociais, né? Que não é só de Estado que se faz a sociedade também, e aí entra um pouco nesse tema dos impactos. Então, acho que isso vale tanto para a África quanto para a América Latina. Não vou entrar tanto, Bruno, porque acho que você já trouxe o tema do Matopiba,
No agronegócio, o que é interessante é o seguinte: o Brasil não permite que estrangeiros comprem terra. A gente ainda tem isso. Foi tentado, mas em 2010 isso foi barrado novamente. Então, o que os estrangeiros fazem, dentre os chineses, é fazer associações por meio de fundos financeiros com produtores nacionais. Então, você não tem a empresa chinesa operando o agronegócio nenhum, nem canadense. Os canadenses são fortes também. Você tem, são fundos financeiros que se associam a produtores locais e, através deles, operam. O que a gente vai ter são as estrangeiras operando para fora. Então, nas cadeias logísticas de escoamento da produção e nas cadeias de infraestrutura. E aí, evidentemente, o tema do Matopiba é importante porque ele cruza vários estados e essa ferrovia e porto tem um conjunto ali de impactos socioambientais na região. Deixa eu me acelerar aqui para não tirar o tempo da Daniele. Eu acho, Isabela, que o termo vulnerabilidade é perfeito. Eu estava usando um pouco a ideia de dependência, porque tanto do lado do comércio quanto do investimento, a concentração é espantosa, né? É brutal, né? Então, a gente pensar, né, que se a China resolve não comprar soja do Brasil, o Brasil quebra, é uma dor no coração, é uma vergonha, né? Vamos dizer assim. Como é que a gente conseguiu não só reprimarizar, mas como conseguiu permitir tamanho grau de concentração e centralização de capitais e de setores, né? Porque aí também a gente não tem uma diversidade de donos, né? A gente tem, na verdade, um capital extremamente concentrado. E no caso da entrada dos investimentos no setor de energia, eu acho que os chineses eles tomaram a janela de oportunidade, né? Quando o Brasil foi abrindo e a descoberta do pré-sal veio e logo né, os investimentos nas grandes hidrelétricas, os chineses estavam muito bem, obrigado, prontos para investir com o melhor preço nos leilões, né? E aí houve daí no contexto da Lava Jato, no contexto do impeachment, essa ideia de que agora a gente tem que abrir, na verdade, para tirar da Petrobras e abrir mais para as multinacionais europeias, né? O que eu vejo é que essa vulnerabilidade é enorme. Isso, de fato, é um problema da ausência ou de uma estratégia específica que é, ao meu ver, absolutamente errônea. Nós, né, não só abrimos o mercado em setores estratégicos, mas nós abrimos muito mal. E, claro, que isso nos coloca numa condição muito difícil agora com, enfim, crises e aí relações complicadas em termos diplomáticos. O que eu vejo é o seguinte: esses setores que são hoje a base da nossa economia, que são setores extrativos e o agronegócio, esses não têm, obviamente, nenhum interesse em relações ruins com a China. E esses também apoiaram as mudanças políticas no Brasil. Não tenhamos nenhuma ilusão, né? Isso, eu acompanhei o que o presidente Tavares falava sobre o impeachment, sobre a eleição, o que os setores do agronegócio, a frente parlamentar do agronegócio, todos eles estão, na verdade, numa grande sinuca de bico, porque eles têm que sustentar quem eles puseram lá e que não necessariamente condiz com seus interesses. E, ao mesmo tempo, né, essa classe política precisa responder aos interesses desses setores. Então, eu acho o seguinte, só para então fechar, as possibilidades e espaços de colocar condições específicas para essa entrada do investimento estrangeiro é necessariamente uma tarefa nossa, né? Nós não nos amarramos em tratados de proteção de investimento, por exemplo, como os africanos fizeram. Nós criamos condições a partir da nossa legislação doméstica, mas a partir dela é também que nós mudamos essas condições. E a partir da nossa legislação doméstica que a gente permitiu esse grau de concentração e de baixa inserção nas cadeias globais. Tá? Eu vou, então, depois passar para, enfim, poder aprofundar um pouco mais nas zonas econômicas especiais, acho que nas minhas próximas pesquisas, mas o que eu acho extremamente importante é ressaltar isso vem de negociações e vem de demandas dos africanos. É importante porque muda a padrão de atuação da China na África, mas não é efetivamente um mar de rosas e tem um conjunto de problemas.
Excelente, Ana. Muito obrigada, muito obrigada. Considerações aí muito pertinentes. Eu passo direto a palavra para Daniele fazer seus comentários finais. Ok. Então, obrigada pelas perguntas, Bruno. Obrigada, Isabela, pelas perguntas. Eu vou tentar sintetizar as perguntas, colocá-las um pouco interligadas. A primeira pergunta é sobre as tendências na área de energia em geral, né? Tanto da energia elétrica quanto de energias renováveis. Essa foi a pergunta que o Bruno me fez, se eu entendi bem. Então, no caso da energia elétrica, o que se percebe é que o processo já foi iniciado e não vai parar. Essa foi a área que mais recebeu investimento na área de energia, juntamente com o petróleo, mas foi muito mais do que da área de petróleo, e os grandes investimentos foram feitos e a tendência é que isso continue. Obviamente que isso depende de leilões, isso depende de aprovações que passem pelo Congresso e recebam o apoio do governo. Então, nesse sentido, eu acredito que essa resposta depende da próxima pergunta, né? Qual qual é a força da política frente à força da economia, né? Quem é que manda? É a política externa ou é a economia, né? Quem é que vai determinar o futuro da relação entre Brasil e China? É a política do governo Bolsonaro ou é o poder da inércia que a própria economia coloca para os políticos, né? Eu estou convencida de que a política e a economia são fatores que se bloqueiam ou se apoiam mutuamente. Se Brasil e China se aproximaram, foi porque Geisel teve a capacidade política de convencer generais que não queriam que essa aproximação acontecesse. Na verdade, ele impôs essa decisão, né? Ele disse, eu não estou perguntando, eu estou apenas comunicando que nós vamos restabelecer as relações com a China a partir de 1974. Foi uma decisão política, com argumento econômico. Então, atualmente o que a gente percebe é que a força das relações econômicas do Brasil com a China é tão grande que nenhuma decisão de um presidente pode impedir que essas relações continuem a acontecer. Eu acredito que uma grande parte do governo Bolsonaro gostaria de apoiar muito mais os negócios com os americanos do que com os chineses, mas a força que essa relação adquiriu é tão grande que é difícil de impedir que ela continue nos próximos meses, nos próximos anos. Obviamente que, por exemplo, os leilões, as regras para que a China entre na área de energia renovável foram adiados. Então, essa é a força política. Então, há um movimento de espera para que a China entre em novos setores brasileiros para investir, para negociar. Então, isso está acontecendo por força das circunstâncias, mas digamos que se houver uma brecha, os chineses vão entrar, porque percebem que o mercado é grande e abre oportunidades para que a China entre em outros mercados latino-americanos. A partir do Brasil, que é considerado um país pivô, a China entra em outros mercados, ou usa a experiência adquirida no Brasil para entrar em outros mercados sul-americanos, latino-americanos. Então, ela está em compasso de espera para entrar nos mercados de renováveis. Isso já está sendo negociado, isso já está sendo acordado. E outro detalhe é que os chineses concorrem com os próprios chineses dentro do mercado brasileiro, porque as empresas brasileiras compram peças chinesas na área, por exemplo, de fotovoltaicos, né, de energia solar. Então, as próprias indústrias brasileiras se abastecem de produtos chineses que vão concorrer com as empresas chinesas que vão entrar no mercado brasileiro. Mas os chineses já são grandes players na área de energia renovável mundo afora, ganhando inclusive de empresas europeias. Então, o que a gente percebe é que cada vez mais a China se mostra como um investidor maduro, independentemente de ser comunista ou não, é um investidor maduro, independentemente de ter um governo autoritário ou não, que controla Hong Kong ou não, é um investidor que está aí para concorrer com os principais players no mercado brasileiro e no mercado global em geral. E pratica as regras econômicas de investimento externo direto, de investimento externo indireto, concorrendo com preço baixo e alta tecnologia. E aí eu entro com a pergunta da Isabela, né? Que seria o ponto do uso de padrões tecnológicos altamente sofisticados. Concordo 100% com você, Isabela, que quando a China investe no Brasil na área de energia elétrica, ela fornece algo que o Brasil não tem e que as concorrentes não têm, que é uma capacidade de transportar energia a alta velocidade com poucas
com pouca, perdendo pouca energia nessa transmissão. Essa é uma tecnologia com estruturas metálicas gigantescas, maiores do que a Torre Eiffel, transpondo o Rio Amazonas em vários trechos, ou seja, a China oferece um padrão tecnológico altamente sofisticado em algumas áreas-chave, e isso tende a crescer com objetivos de políticas tecnológicas do governo chinês. O governo chinês, com o 2025, né, decidiu que vai concorrer em alguns setores-chave com as maiores empresas mundiais. Então, a China vem com preços baixos e com produtos altamente sofisticados para ganhar espaços dentro do Brasil, que é um mercado sofisticado também, porque as grandes empresas estrangeiras já estão no Brasil há vários anos, as últimas entraram no final dos anos 90, né? Os grandes investidores já estão no mercado brasileiro, então a China já entra no mercado pronto, e ela tem que oferecer algo diferente para entrar e ficar, e ganhar. Então, é essa a grande estratégia chinesa, alta tecnologia, com preços baixos, essa regra econômica, né? Enfim, o que o governo brasileiro faz, né, diante das pressões políticas, principalmente a partir do governo Bolsonaro? Cria um mercado misto. A gente está vendo com o 5G, uma pressão política enorme para que as empresas americanas ganhem, para que as empresas chinesas do 5G não ganhem, como a Huawei. E o governo brasileiro, muito provavelmente, a partir de setembro, vai ter que enfrentar essa sinuca de bico, como diz Ana Garcia, né? Vai ter que enfrentar essa decisão e o resultado, muito provavelmente, vai ser um mercado misto, com empresas chinesas e empresas americanas e europeias concorrendo umas com as outras, porque é um país em desenvolvimento que não pode dizer não para um produto barato com alta tecnologia. Obviamente que no caso de energia elétrica, quando se constrói um linhão, se constrói também uma rede de comunicação para transmitir esses dados do linhão, que foi exatamente o que você falou, Isabel. E essa é uma decisão altamente estratégica. E quando a China chegar na ponta da cadeia e começar a distribuir energia para todos os brasileiros, se isso acontecer, ela vai ter todos os dados para ela. Então, são decisões altamente estratégicas que têm que ser casadas com as decisões de diminuir os custos do desenvolvimento. E, muitas vezes, quem está na ponta da decisão não vai levar em consideração essa entrada chinesa, né, em cada uma das residências brasileiras, e vai permitir. No setor de telecomunicações, isso está sendo colocado em jogo. O governo Bolsonaro acha que a China não tem que ter acesso às várias telefonias brasileiras. Agora, o mercado acha que sim, então a gente vai perceber que o resultado é essa tensão entre eu quero grandes tecnologias, alta tecnologia, com preços competitivos, mas eu tenho que saber quem é que está entrando no meu mercado. Muitas vezes os alemães falam não para a China, os franceses, muitas vezes eles simplesmente não podem dizer não para os chineses porque tem custos a cobrir, a pagar pela entrada de um produto ou de uma tecnologia no seu próprio mercado. Então, a última consideração que eu teria a fazer é que a política externa brasileira, atualmente, ela está super dividida, né? Digamos, como tratar a China, enfim, temos respostas variadas para isso, né? Se, por um lado, existe uma parte do governo que diz vamos maltratar a China, vamos adiar, vamos dizer não, tem uma outra parte que não vai dizer não para a China. E eu acho que na área de energia, cada vez mais a gente percebe que os chineses não vão sair do mercado brasileiro. Estão aí realmente esperando essa onda conturbada, né, passar, e muito provavelmente ela vai passar daqui talvez 2 anos, né, e eu acho que os chineses têm paciência suficiente para esperar. Então, o que a gente percebe é que os chineses estão refinando cada vez mais as suas estratégias, eles sabem que existe um governo federal, um governo estadual e um governo municipal. Se a gente pega o jornal todo dia, né, o trabalho que a Ana Garcia fez, de forma bastante minuciosa, inclusive envolvendo outros países, a gente percebe que os chineses, os empresários e o governo conversam com cada um dos atores principais desses setores que são de interesse da China. Conversa com o prefeito, conversa com o governador, o prefeito muitas vezes faz a ligação com o presidente ou com o ministro, que muitas vezes bloqueiam o acesso para os chineses, então a China contorna bloqueios usando os próprios atores brasileiros para isso. E mais do que isso, já entrando nas perguntas que foram feitas para a Ana, muitas vezes os chineses evitam aparecer como vilões
e passam esse papel para os agentes locais. Então, não são os chineses que vão poluir, são as empresas brasileiras que fazem parceria com os chineses, não são os chineses que vão desmatar, são as empresas brasileiras que depois vão vender produtos para os chineses. Mas se entendermos a China como um todo, muitas vezes, essas são conclusões de outros trabalhos, os chineses não estão melhorando os padrões ambientais, não estão necessariamente melhorando os padrões do desenvolvimento. Os chineses estão aproveitando as brechas. Se as brechas são rigorosas, mais ou menos rigorosas, eles vão dançar conforme a música, né? Não é, digamos, a prática de algumas empresas de outros países desenvolvidos, apesar de que, bom, a gente sabe que ninguém é totalmente ético o tempo todo, seja na economia, seja na política. Então, nesse sentido, a gente coloca os parceiros à prova, né? E o próprio governo brasileiro à prova. Acho que é isso, Isabela. Se quiser completar com alguma pergunta. Muito obrigada, muito obrigada. Eu quero agradecer, sobretudo a vocês duas, a Daniela e a Ana Garcia, pela presença aqui, pela disposição, sobretudo nessas condições de quarentena, para disponibilizar, ter tempo para estar com a gente no Lab China, debatendo e trazendo os resultados das publicações super interessantes de vocês. Eu vou colocar embaixo no vídeo as referências diretas, tanto ao artigo da Daniela quanto à publicação da Ana Garcia. Agradeço também ao Bruno Hendler, prazer revê-lo, Bruno, obrigada pelos comentários. E é isso, espero seguir acompanhando o resultado futuro aí das pesquisas de vocês com muito interesse, muito interesse. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, obrigada. Obrigada, Isabela, obrigada, Bruno. Obrigada também. Obrigada, Bruno, também pela oportunidade, Isa. Estamos em contato. Sempre. Dani. Obrigadão, gente. Valeu. Muito obrigada. Obrigado pelas apresentações e parabéns aí pela iniciativa também, Isabela. Obrigada, Bruno.